Fala galera que acompanha a gente aqui no canal Somos Gigantes. Meu nome é Samuel Aleixo, estou aqui para fazer um pós-jogo sobre o jogo de ontem, Cruzeiro e Caldense, onde o Cruzeiro ganhou, mas foi eliminado do Campeonato Mineiro. Então antes da gente começar a falar, eu já te peço para se inscrever no nosso canal, você deixa o seu like aqui nesse vídeo se você tiver gostado e escreve o seu comentário aí embaixo falando sobre o que você achou do jogo de ontem, qual foi seu sentimento diante da eliminação na primeira fase do Campeonato Mineiro, para a gente poder interagir um pouco mais e você também dar sua opinião aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse talvez seja um dos vídeos pós-jogo mais difíceis de fazer, porque é preciso muita calma para a gente analisar tudo que aconteceu ontem. Primeiro que muito sentimento envolvido, né? A gente vem de vários meses sem futebol, vários meses sem o Cruzeiro, e de repente a gente reencontra, né, o Cruzeiro em dois jogos, contra o RT e contra a Caldense. E aí, por conta disso, muitas emoções elas vêm à tona, com certeza muitas pessoas foram dormir muito tristes e muito frustradas, mas é preciso muita calma para a gente analisar o jogo de ontem. O primeiro ponto que a gente precisa levantar é: o Cruzeiro venceu o jogo, né? O Cruzeiro veio de 2 vitórias, então, e sem tomar nenhum gol. Então isso é de se considerar, isso é de se valorizar, né? Outro ponto é que o Cruzeiro jogou num campo que foi assim, piada, um campo péssimo, parecia um pasto, muito difícil de se imprimir um bom futebol ali. Então aquele futebol que a gente pôde ver no domingo, a gente não conseguiu ver no jogo de ontem, muito em função também do gramado. Outro ponto que a gente precisa analisar é que o Cruzeiro enfrentou um adversário qualificado, não à toa que se classificou para as fases finais do Campeonato Mineiro. É um adversário que venceu outras grandes equipes, que venceu inclusive o Atlético, né, que é o nosso rival. Então, assim, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, é importante a gente levar esses pontos todos em consideração. Diante de todo esse cenário, a gente ainda tem que ponderar que o Cruzeiro venceu o jogo. E venceu de 1-0, num jogo fora de casa, diante de todas essas adversidades. Então isso é um ponto. Agora, a gente precisa também pensar que o Cruzeiro foi eliminado. E aí, toda a nossa revolta, ou a nossa indignação ou frustração pelo fato de ter sido eliminado, a gente precisa pontuar exatamente a quem se deve, né, a culpa dessa eliminação. E ela, obviamente, não está na conta do Anderson Moreira. Ela, obviamente, não está na conta desse elenco, desse time, né, que foi a campo ou que está jogando junto com o Anderson agora, ou que está se preparando desde quando o Anderson chegou. A gente sabe que houve uma série de erros, uma sucessão de erros ou de decisões mal feitas, mal escolhidas, digamos assim, lá na parte do futebol do início do ano, antes da pandemia, né? A gente tinha o Ocimar, que fez contratações que a gente, né, muitas vezes questionou. A gente teve o Adilson Batista, que não conseguiu dar um padrão de jogo para o time, e isso acabou atrapalhando muito, e a gente está colhendo os resultados. A gente sofreu as consequências agora, porque nós perdemos para o Coimbra, jogo que a gente não podia perder, tivemos uma série de empates, outras derrotas que a gente teve também. Então, assim, coisas que estão refletindo agora, mas que a gente plantou, né, antes da pandemia. Então, a gente quer de fato isentar o Anderson Moreira e, né, os jogadores que participaram desse jogo de ontem aí, dessa culpa de o Cruzeiro não ter sido classificado. Outro ponto muito importante a gente ressaltar é que é muito difícil, seja em qualquer condição, seja com pandemia, sem pandemia, um time entrar em campo precisando fazer 3 gols, ou precisa de um resultado de 3 gols de diferença. Isso é muito difícil, a pressão é muito grande. Talvez se você entra sem essa pressão, conseguir o resultado é mais fácil do que quando a gente tem essa obrigação. Então, talvez às vezes se o Cruzeiro nem precisasse fazer os 3-0, o Cruzeiro fosse lá e fizesse 4-0. Mas o simples fato de precisar fazer os 3-0 faz com que o adversário jogue de uma maneira que ele possa perder de pouco, ou seja, ele sempre vai se retrancar, ele nunca vai propor o jogo, e além disso tem a pressão, tem o psicológico dos jogadores que acaba atrapalhando. Tá, dado todo esse contexto, eu quero fazer mais uma pontuação, e aí eu acho que fica um ponto de atenção, que eu acho que muitos torcedores vão compartilhar dessa opinião. Eu vi muita gente falando isso nas redes sociais. Me preocupou ontem a postura do Cruzeiro depois dos 25 minutos do primeiro tempo.
Por quê? Até os 25 minutos a gente vinha com o time jogando muito bem, a gente vinha principalmente com o Regis, né, ali fazendo muito bem a função de meia, de ligação, chegando na área, fez inclusive o gol, né, e tudo mais. Mas depois dos 25 minutos, eu acho que o retrato do Regis foi o retrato do Cruzeiro. O Cruzeiro se perdeu dentro de campo. E aí é o que me preocupa, porque na Série B nós vamos enfrentar gramados ruins iguais a esse, nós vamos enfrentar adversários até mais qualificados que a Caldense, e nós vamos ter que passar por essas adversidades todas. Não tem mais essa de, porque era uma situação muito adversa e a gente precisa de tempo. Não, a gente não tem mais tempo. A Série B está começando, o Cruzeiro vai começar com menos 6 pontos, e a gente, né, esperava encontrar um time com um pouco mais de padrão de jogo depois desses 2 meses de preparação que o Cruzeiro teve. Né? Lembrando que os times do interior, eles começaram a se preparar muito tempo depois do Cruzeiro para fazer esses 2 jogos finais da fase inicial do Campeonato Mineiro. Então, a gente viu jogadores muito perdidos em campo, Maurício, Jadson, enfim, o Patrick Bray, para mim, foi muito mal no jogo de ontem, né? E aí eu acho que é um ponto que o Anderson precisa se atentar, porque eu acredito que se o Cruzeiro jogar da forma como jogou, dos 25 minutos até o final do jogo, a gente vai ter muita dificuldade para subir, não só pelo futebol, mas também pela questão dos 6 pontos que nós já estamos devendo. Então fica aí o ponto de atenção, a gente espera que os jogadores eles se entrosem com um pouco mais de rapidez, de agilidade, para que a gente consiga alcançar os resultados. Não estou colocando na conta do Anderson Moreira de jeito nenhum, mas a gente precisa entender que o time precisa ter mais padrão de jogo. O jogo contra o RT não foi parâmetro, o jogo de ontem foi um pouco mais de parâmetro, e a gente precisa entender que precisamos ter um pouco mais de padrão de jogo, precisamos aplicar as ideias que o Anderson disse que colocaria no Cruzeiro, de marcação alta, de pressionar o adversário no campo de defesa, de ter jogada pelas pontas. A gente não viu nada disso. E a gente sabe que provavelmente não virão mais grandes reforços ou muito mais reforços, né? O que a gente tem para trabalhar é o que está aí. Então fica o ponto de atenção. A torcida do Cruzeiro, ela sempre foi conhecida por cobrar, por ficar em cima, e nós vamos continuar cobrando. A gente entende a situação do clube e tudo mais, mas o Cruzeiro não pode correr o menor risco de não subir para a Série A ano que vem. Então fica aí também o nosso ponto de atenção. Tá? A torcida nunca vai abandonar o Cruzeiro, continuamos juntos com o Cruzeiro, todas as ações de marketing, tudo que vem acontecendo tem sido muito legal, e isso não representa a gente não é porque a gente foi eliminado que a gente agora vai ficar revoltado, indignado e vai largar o Cruzeiro, de jeito nenhum, mas fica esse ponto de atenção que a gente espera um pouco mais, ou talvez até muito mais do que foi apresentado ontem para a continuação da temporada e para o início da Série B. Beleza? Bom, se você concorda comigo, deixa seu comentário aí. Se você não concorda, deixa também. Fala quem você achou que foi bem, quem você achou que foi mal no jogo de ontem. Se inscreve no nosso canal, é muito importante. Se inscreve também nas redes sociais do Cruzeiro. O Cruzeiro está cada vez mais crescendo, está cada vez mais tendo um engajamento muito legal nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Segue o Cruzeiro lá também. Segue a gente aqui, se inscreve, né, compartilha esse vídeo. E vamos que vamos, galera. A gente está aqui para poder dar voz para o torcedor e para poder acompanhar e estar junto do Cruzeiro, nas dificuldades, nos momentos alegres, mas nos momentos difíceis também. Esse é só mais um momento que a gente precisa superar para que, se Deus quiser, em 2021 as coisas voltem ao lugar certo delas e o Cruzeiro volte de onde ele nunca devia ter saído. Beleza? Um abraço, tamo junto e somos gigantes.